Bom dia, está no ar mais uma hora extra na Rádio Valor Local. Hoje recebemos um amigo e eu faço já aqui uma declaração de interesses. Olá Flávio, bom dia. Declaração de interesses Miguel. Do dia é, isto é difícil entrevistar os amigos, portanto a declaração de interesses... entrevistado pelos amigos ainda é pior. Pois exatamente por isso é que eu estou a dizer, vai ser muito complicado porque eu conheço a tua vida profissional e pessoal há muitos anos e então, como jornalistas, vai ser difícil. Para já não te consigo fazer perguntas difíceis, ou não, vamos ver. E depois temos aquela outra parte. Bem assim. Vamos ver, porque assim, depois é aquela parte, o que é que eu te vou perguntar que as pessoas não sabem porque eu já sei. É sempre aquela questão, mas impunha-se falar contigo por todos os motivos e mais alguns. O Flávio está neste momento no seu estúdio no Porto, não é? Estás a norte? Zona do Porto, não é bem Porto, é mais zona de Aveiro, é Santa Maria da Feira. Estás lá perto? Portanto, é encostado ao Porto. É encostado. Olha, começando, bem-vindo à Rádio Valor Local, projeto que tu conheces quase desde o início, não diria mesmo antes do início, porque foi um bocadinho depois, mas tens vindo a acompanhar este projeto e começávamos exatamente por aí. Flávio, como é que tu vês o panorama hoje em dia da comunicação social em Portugal, com esta explosão de rádios que tem sido, bastante mais visível nestes últimos anos, com o fim das rádios locais, com o aumento dos custos, e eu sei que pelas tuas mãos já te passaram uma quantidade de rádios locais, neste caso rádios online, umas para tu produzires e pouco, já falamos um bocadinho sobre isso. Como é que tu vês este panorama? Eu acho que há muita coisa, não é? Em relação às rádios locais propriamente ditas, aquelas que emitem FM, as rádios passam por dificuldades, muitas delas financeiras, de recursos humanos, de capacidade técnica, e isso faz com que alguns dos produtos sejam mais minimalistas, se quiseres. Estão a passar por uma fase complicada. O panorama de rádio em si passa por uma fase complicada em termos financeiros. Os grandes grupos suportam grande parte do mercado publicitário e, na verdade, é que o mercado publicitário da rádio é pouco, mesmo para os grandes grupos. Não é uma faturação baixa para aquilo que deveria ser, para a importância que a rádio tem. Em relação às rádios de FM, temos esse problema, neste momento, que existem muitas rádios a passar por várias dificuldades. Em relação às rádios online, há muita coisa. Ou seja, há muita coisa no ar que não sei se podemos considerar rádios, são projetos de pessoas que resolvem fazer rádios online em casa e porque é giro e porque sempre tiveram o sonho de fazer rádio uma vez na vida. Mas existem outros projetos online que são projetos interessantes e que estão a vingar e que têm potencial para poder subsistir e sobreviver e até crescer. Eu acho que o facto de ser online faz com que, para já, baixe logo o centro de custos, porque as pessoas que não estão por dentro do assunto não fazem ideia, mas um emissor de FM e tudo o que à volta disto envolve muito dinheiro, quer seja em termos de energia, quer seja em termos de taxas que é necessário pagar, quer seja em termos de burocracia para se ter uma rádio de FM, para além de tudo o que envolve, estúdios, etc., as rádios online têm a vantagem de que é muito mais barato colocar uma rádio online no ar, porque só tens de pagar o streaming e tens de pagar o servidor e o domínio para poderes ter a rádio, o que é substancialmente mais barato do que teres um emissor de FM. Mas eu acho que o panorama vai ser um bocadinho este. Eu acho que as rádios online vão continuar a proliferar, se quiseres, vão continuar a nascer. Resta saber o que é que vai sobreviver e o que é que não tem capacidade para continuar. Eu acho que nesse ponto os projetos que forem bem feitos terão possibilidade de crescer e de continuar a emitir. Aqueles que são só projetos de ter em casa, digamos assim, de trazer por casa, não é? Esses aí provavelmente acabam por desaparecer porque são só... É aquilo que nós fazíamos no antigamente, não é? Fazíamos as rádios piratas, não é? Chamadas rádios piratas. Eu acho que hoje o online é um bocadinho isso. É substituir aquilo que eram as rádios piratas na década de 80. Trabalhávamos todos no vão da escada, não é? Portanto, estamos a falar... Em sítios bem piores. Em sítios bem piores. Em aviários, inclusive, eu conheci uma rádio que era num aviário, mas... Rádios que estavam... Havia uma rádio que
que tinha a mesa de mistura em cima do lavatório e eles sentavam-se na sanita para fazer emissão. Portanto, bons tempos, quer dizer, não sei, também acho que as coisas evoluíram muito, não é? Não havia os São todos bons tempos, eu acho que cada tempo tem a sua aprendizagem. Eu acho que nós devemos, aquela história de cá, que antes é que era bom, agora é que não presta, eu acho que não. Acho que as pessoas devem viver cada tempo no seu tempo. E não viver num saudosismo de que antes é que era bom e antes é que nós fazíamos coisas espetaculares e que agora é tudo mau. Não é, são tempos diferentes e as pessoas ouvem rádio de maneira diferente. E hoje, com a quantidade de plataformas que existem para tu poderes ouvir rádio e outro tipo de comunicação, já a televisão também se consegue ouvir online, ver online e outras plataformas hoje em dia, o YouTube, os podcasts, os videocasts, os blogs, quer dizer, existem tantas coisas, tanta informação, tanto material para as pessoas poderem consumir, que hoje em dia é difícil que um deles sobressaia. E o que é certo é que, após ser declarada a morte da rádio precocemente, no meu ponto de vista, ela continua aí e continua em força, e ainda há pouco tempo surgiu um estudo nos Estados Unidos onde dizia que o número de pessoas que ouve rádio cresceu substancialmente nos últimos anos. Vá-se lá saber porquê. Pois, Flávio, olha, e tu que és do meu tempo, não é? Nós somos praticamente velhinhos nisto, eu se calhar comecei uns anitos antes dos teus primeiros passos por aí, mas como é que tu vês cá esta questão do romantismo de que era uma rádio de FM no tempo das rádios piratas e do que são as rádios digitais hoje? Isto deixa-te algum, digamos, estávamos a falar um bocadinho sobre isso, mas deixa-te um bocadinho, com algum tipo de nostalgia relativamente ao passado. Eu sei que já me referiste aí, portanto as questões que os tempos mudam, não é? Mas os tempos são outros, não é? Isto deixa-te alguma nostalgia, até porque, pronto, o teu trabalho é a tua voz, estando naturalmente as rádios a acabar, muitas delas vendidas aos grupos grandes de comunicação social, também vai-te afunilando o teu trabalho, a tua criatividade. Como é que é? Como é que tu vives isto? Pela parte da nostalgia, deixa-me sempre um bocadinho nostálgico o facto das rádios, principalmente a parte das rádios locais, estarem a desaparecer, digamos assim. Deixa-me também um bocado de nostalgia a maneira como se faz rádio hoje e a maneira como se fazia antigamente. Não quer dizer que antigamente fazíamos rádio melhor do que hoje, não tem nada a ver, os tempos são diferentes e as pessoas que ouvem rádio também são diferentes, mas havia uma ligação muito mais intensa com a rádio, principalmente as rádios locais, porque havia também a parte do pro bono, não é? Das pessoas que trabalhavam nas rádios porque era giro e porque gostavam de participar, e havia o chamado colaborador de rádio, que era o chamado fulano que fazia um programa e que não levava nada pelo programa que fazia. Hoje em dia já não existe isso. A primeira coisa que eu noto nas pessoas que vêm para a rádio é que perguntam logo quanto é que vão receber, é a primeira coisa. Portanto, no meu tempo eu comecei na rádio sem receber nada porque queria aprender a fazer rádio e era o meu sonho. Mas nos dias de hoje acho que isto já não acontece. Não existe esse sonho, ou se existe, são muito poucos aqueles que querem aprender a fazer rádio. E portanto, veem isto como um objetivo para chegar a determinado patamar. E eu acho que hoje as pessoas vão para a rádio para conseguir chegar à televisão. E isto é uma espécie de degrau para chegar lá. Portanto, deixa-me um bocadinho nostálgico nesse ponto. Desculpa, entretanto, perdi-me no resto da pergunta. Não, perguntava-te relativamente ao teu trabalho, porque o trabalho é a tua voz, vão camando as rádios, tens de te reinventar, não é? Sim, eu acho que no que diz respeito às rádios locais, em especial as rádios locais, podemos falar nas nacionais se quiseres, porque também passei por lá durante muitos anos, mas no que diz respeito às rádios locais, eu acho que existe um determinado preconceito para quem trabalhou em rádios nacionais. Isto é curioso aquilo que eu estou a dizer, mas isto acaba por acontecer. Ou seja, quando tu tentas, porque tiveste um passado ligado a uma rádio nacional que te deu uma série de informações importantes, te deu acesso a estudos que as rádios locais não têm dinheiro para pagar esses estudos, se as empresas, sejam elas quais forem, as pequenas não têm dinheiro para fazer estudos de mercado, e todas elas deveriam fazer, as rádios não fogem à regra. Ou seja, também deveriam ter possibilidade de fazer estudos de mercado para perceber para que mercado é que estão a trabalhar e perceber o que é que esse mercado quer ouvir. E isso não existe porque não há fundo de maneio para fazer isso. Mas existe um determinado preconceito quando tu encontras alguém que veio de uma rádio e que se mostra disponível para ajudar.
a primeira reação do lado das rádios locais é que este vem para aqui para querer mandar isto. E no caso da minha empresa não é isso que estou a tentar fazer. O que eu estou a tentar fazer é utilizar a minha informação, o acumular de informação que eu tenho, aquilo que aprendi, toda a informação que tenho, os meios, a tecnologia, os softwares, a possibilidade de poder fornecer às rádios locais uma informação que elas não conseguem ter de outra maneira. E tentar fazer isto a um custo mais baixo do que uma empresa de consultoria internacional que leva milhares e milhares de euros para fazer um estudo de mercado ou ajudar na construção de uma estratégia de rádio. E a minha empresa não vai para lá para mandar na rádio, vai para lá para fazer o diretor de programas, eu costumo dizer isto, brilhar. Ou seja, ele vai se munir de informações com a nossa consultoria, com a nossa capacidade e o conhecimento que adquirimos, darmos aqui algumas informações importantes que não estão disponíveis em todo lado, para que estas rádios possam crescer e que possam, não é mudar de uma rádio de música popular para uma rádio de música igual à rádio comercial ou RFM, não é isso que está em causa. É poder trabalhar para aquele público, utilizando o tipo de música que aquele público quer ouvir, independentemente dela ser popular, mais dança, rock, pop, heavy metal, o que quer que seja, mas pragmatizar a rádio. Ou seja, dar-lhe as informações, colocar-lhe, formatá-la de maneira que essas rádios possam ser mais pragmáticas, possam atingir mais rapidamente o seu objetivo. E esse é o nosso propósito. Acontece que do outro lado, do lado das rádios locais, a primeira reação dos donos das rádios, ou dos diretores de programas, sejam eles quais forem, ou dos coordenadores, depende do cargo e do nome que lhe dão na respectiva rádio, a primeira ideia que tem é, lá vem aqui um fulano a querer ser diretor disto e a querer mandar na rádio. Não é esse de todo o objetivo. Muito pelo contrário, é dar força ao diretor de programas, que está naquela rádio, para ele ter mais sucesso e para que a rádio cresça mais e que ele possa brilhar. O que é que nós recebemos em contrapartida? O orgulho no nosso trabalho e, obviamente, o recebimento do dinheiro, não é, porque estamos a trabalhar e, portanto, queremos também receber. Quanto mais sucesso as rádios tiverem, maior será o nosso sucesso também. Agora, cada vez mais há mais rádios que vão sendo, digamos, não vou dizer a palavra, vão ser associadas a grandes grupos de comunicação para expandir a sua rede de emissores. Isso não é uma coisa má, não tem que ser. Mas existem outras rádios que, se houvesse outro tipo de entendimento e de não tivéssemos esta cultura um bocadinho portuguesa de que a minha quinta é a minha quinta, não te metas comigo porque esta é a minha quinta e a tua é a tua, não é? Se houvesse aqui alguma associação entre as pessoas, se calhar teríamos rádios ligeiramente maiores, com uma cobertura maior e com uma capacidade comercial maior para chegar ao mercado e para ter mais audiência. E isso não acontece connosco. Isso acontece em todas as áreas em Portugal. Nós somos um bocadinho assim, né? Falava-se há uns tempos que um fulano que tinha um terreno com 1000 metros comprava um trator de 20 mil euros e o vizinho do lado ia logo comprar um de 50 mil para ter um maior do que o do vizinho. E isto é um bocadinho português. Enquanto, por exemplo, em Espanha, a pessoa tem um terreno, um compra um trator, o outro vizinho compra o sistema de rega e unem-se um com o outro, poupam dinheiro e crescem os dois. Portanto, isto é um bocadinho assim, é um bocadinho português. Deixa-me nostálgico, sim, e deixa-me preocupado, sim, porque quanto mais rádios forem desaparecendo, menos mercado eu tenho de trabalho. E era isso que eu te ia perguntar, porque em certa medida o teu trabalho acaba por ser também, para além daquilo que tu usas, daqui a pouco falamos disso, nomeadamente a voz, a tua consultadoria nestes projetos também, se calhar muitas vezes, e não quero aqui extrapolar algumas conversas que temos falado em off, nós falamos pouco, não é? E como nós falamos pouco e poucas vezes, não ficas às vezes um pouco frustrado quando tu sabes que estás a dar um conselho certo a um cliente e depois o cliente vai exatamente no sentido inverso e claro com os resultados que nós depois também conseguimos perceber por aqui, não é? Aqui a questão é que cada atitude, cada decisão também acarreta uma responsabilidade. Não é? E, portanto, um diretor de uma rádio que está a levar a sua rádio por um determinado caminho, contrata alguém para lhe dar um determinado conselho ou para o ajudar a formatar no sentido de delinear uma estratégia para a rádio, para o projeto da rádio,
e ele assume, lá está, esta também é uma das coisas que nós assumimos naturalmente. Eu posso dar um conselho, a nossa empresa pode dar um conselho e dizer a uma determinada rádio que o que apurámos foi isto, o target é este, a possibilidade de chegar a este target, temos que ir por este e este caminho, ou temos que ir ou há esta possibilidade que é mais lógica para chegarmos a este objetivo, e o diretor diz pura e simplesmente que não concorda e não vai seguir por ali. Nós aceitamos e não temos nenhum problema com isso, e a responsabilidade passa a ser inteiramente do diretor da estação, que assume a responsabilidade de ir por aquele caminho. Fico frustrado, sim, porque sei que provavelmente aquele não será o caminho certo, pode até resultar, e o diretor da rádio ir por um caminho que até pode resultar, e mesmo que não vá pela nossa ideia, são coisas que acontecem, nós também não somos infalíveis, não é? Mas fico frustrado no sentido de que estou a ver o caminho, estou a olhar para ele, estou a sentir que aquele caminho tem pernas para andar e que é um caminho que deve ser percorrido para chegarmos a um determinado objetivo, mas na verdade não podemos fazer nada a partir do momento em que o diretor da estação assume que aquele não é o caminho que quer percorrer. E portanto fico ligeiramente frustrado, sim, tenho alguns elementos da minha equipa que são mais jovens e que ficam muito mais frustrados e ficam indignados e como é que é possível, não sei o quê, mas eu, como já tenho alguns calos, não é? Já acartei alguns baldes de massa, digamos assim, e portanto já tenho outra experiência e tento transmitir à minha equipa que a decisão nunca é nossa. A decisão é sempre do cliente. E portanto nós damos todas as ferramentas para que o cliente possa tomar uma decisão. A decisão final é sempre dele. E falavas aí, naturalmente, da tua equipa e do facto de ficarem frustrados às vezes com uma situação, enfim, que vão no sentido errado. Vai-se encontrando muito, mas vai-se encontrando também muita gente empreendedora. Deixa-me puxar aqui os galões da Rádio Valor Local para te dizer que este projeto que tu conheces bem, não é? De resto, nunca poderia ser um projeto só de amigos a fazerem rádio ao fim de semana debaixo do vão de escada. Teria que ser sempre um produto completamente diferente. Vês, por exemplo, no caso da Rádio Valor Local, que é, ao fim e ao cabo, uma rádio da FM introduzida num corpo de uma rádio online, vês este tipo de projetos com alguma saída em Portugal neste momento? Vejo a partir do momento em que cada vez mais, e as gerações que estão, mesmo a minha própria geração, eu acho que muitas das pessoas da nossa idade já usam muito a tecnologia de ponta, aquela que nos é oferecida, para ouvir projetos de rádio, de televisão, para ver vídeos, para ouvir podcasts, o que quer que seja. Hoje em dia, com a capacidade que os carros já trazem de interligar tudo em Bluetooth e fazer sincronização entre todas as plataformas que nós temos disponíveis, permite-nos ter aqui uma liberdade para ouvir tudo aquilo que queremos e que entendemos, e temos uma panóplia de escolhas que não tínhamos há uns anos atrás, que tínhamos o FM, ouvíamos as rádios, se não tivesse a tocar música boa, ou tinhas uma cassete, ou punhas ou já eras um fulano com um carro já de uma gama superior e tinhas um leitor de CDs, não é? E portanto ias ouvindo aquilo que te era disponibilizado e as ferramentas que tinhas na altura. Nos dias de hoje são tantas as ferramentas, são tantos os meios onde podes ouvir música e podcasts e informação e notícias e o que quer que seja, que eu acho que as rádios online têm todas as condições para vingar. Agora, no meu ponto de vista, vingarão aquelas que efetivamente tiverem projetos consolidados, que sejam projetos onde as pessoas se habituem a ouvir. Porque eu acho que a rádio, isto serve para o FM, o online é ligeiramente diferente porque as pessoas ouvem rádio online em sítios diferentes, se calhar enquanto estão a trabalhar. No FM já não é tão possível porque hoje em dia já não existem rádios quase de FM, nem aparelhagens para colocar a tocar nos sítios onde estão. As pessoas ouvem numa aplicação no telefone ou ouvem numa app do computador ou o que quer que seja, e portanto acaba por ser diferente, e os horários onde as pessoas ouvem rádio online será talvez diferente. Se calhar no futuro será igual porque as pessoas ouvem no carro, também online, e vamos ter também o mesmo circuito, mas temos a vantagem de que a rádio online é possível de ouvir em qualquer sítio, em qualquer lugar. Essa é a grande vantagem da rádio, seja ela em que plataforma for. Mas, na verdade, as pessoas, se os projetos forem consolidados, se houver uma sistematização daquilo que é a emissão de uma rádio, se tu tiveres um projeto formatado
com um sistema, com as coisas certinhas, não falhares e não fizeres rádio hoje porque te apetece e amanhã não faço porque já não me apetece, isso não fideliza ouvintes. Os ouvintes seja têm, a rádio que for, não é? Seja a rádio que for. Os ouvintes têm que ter alguma coisa que os prenda àquela rádio. Não é? Não é por nada que os telejornais são todos às 8 da noite. Porque as pessoas habituaram-se, porque é o horário dos telejornais e é ali que as pessoas param para ver as notícias. Hoje em dia já têm canais de notícias a toda a hora e têm notícias atualizadas em todo lado, mas os telejornais continuam a ser às 8 da noite. E eu dou-te exemplos de coisas, por exemplo, como, vou-te dar um exemplo e vou falar da concorrência. Pronto, vou-te dizer, por exemplo, a Rádio Comercial tem O Homem que Mordeu o Cão, é uma rubrica muito conhecida e todas as pessoas que ouvem a Comercial e aquelas que não ouvem também já ouvem livros e tudo, e as pessoas conhecem a rubrica. A rubrica, por exemplo, ia sempre para o ar de segunda a sexta-feira às 8h40. E eu, por exemplo, levantava-me e se eu estivesse a sair da banheira quando a rubrica O Homem que Mordeu o Cão estava a começar, a trilha da rubrica, aquele indicativo que nós chamamos de indicativo na rádio, eu estava dentro do meu horário. Se estivesse a entrar para a banheira com o programa, com a rubrica a começar, eu já estava atrasado. Ou seja, as pessoas usam a rádio também quase como relógio. As rubricas, os sítios onde as coisas entram, os programas àquelas horas, têm uma visão por parte das pessoas que ouvem rádio diferente daquela que nós que fazemos rádio temos. Porque as pessoas ouvem rádio e têm uma imagem da rádio que nós não temos. Isto vai de encontro também às vezes aquelas questões de que eu trabalho numa rádio e que está tudo mal e a parte técnica não sei o quê, e avariou a mesa e o microfone está pendurado por um arame. Isso para os ouvintes que estão do outro lado, quer saber disso para nada. O que interessa é aquilo que soa. É o que está cá fora. Não é aquilo que está lá dentro. Já ficamos a saber que usas uma banheira. Portanto, que já foi há uns anos. Agora já não acontece. Já evoluíste também para o Poliban. Comecei a levantar-me mais cedo. Pronto. Muito bem. Mas, Flávio, o teu início neste percurso, como é que foi? Tu estiveste nas piratas abaixo de piratas, como eu, de resto. Passaste depois para projetos um pouco mais profissionais, através da antiga Rádio Cartaz, não é? Como é que foi esta tua evolução até chegares à Mídia Capital? Deixa-me dizer, desculpa de interromper a pergunta e dizer mais qualquer coisa. Não ia. Estava feito. Pronto. Deixa-me dizer-te que eu não trabalhei nas rádios piratas. Eu próprio tive uma rádio pirata. Isso ainda é pior. Pronto. Exatamente. Pequenina, uma coisa pequenina. Porquê? Porque, na verdade, eu sempre tive alguma paixão pela rádio. E isto começou, curiosamente, com uma coisa, não vou dizer ridícula, mas engraçada, curiosa. Eu tinha aqueles rádios Sânio, tu te lembras, que eram aqueles leitores de cassetes que eram só com uma coluna, não é? Só com uma coluna e com Exato. um leitor de cassetes, e tu carregavas para gravar coisas, tinha um microfone para tu poderes gravar. Um microfone que não era um microfone incorporado dentro do próprio gravador. E era usado, aliás, se te lembras, para correr os jogos do Spectrum, aquele computador que se usava aquele gravador para correr os jogos. E é engraçado que o meu pai, na tropa, trabalhou em comunicações. As comunicações, Zebra, Chama, Leão, aqueles códigos todos. Pronto. E o meu pai uma vez começou a brincar com aquilo e começou a gravar uma coisa para eu, uma dessas comunicações, e gravou aquilo numa cassete, e eu achei aquilo muito interessante. E o meu pai começou a dizer que o sonho dele era fazer rádio. Curiosamente, o sonho do meu pai. E nunca fez, não, nunca fez. Mas começou a fazer aquilo. E eu, na brincadeira com aquilo, pensei, olha que giro, isto capta a voz. Se eu puser o som numas colunas a tocar, e se puser isto a gravar, e eu falar baixando a música, parece que estou a fazer rádio. E assim foi. Pronto, depois, na escola, isto em finais da década de 80, tinha uma disciplina que era eletrotecnia, e essa disciplina tinha um projeto para fazer um projeto eletrónico. E tinha um amigo que tinha um livro com vários projetos eletrónicos, e o que é que eu encontrei? Um emissor de FM. Ui! E então deixa-me dizer-te que a história começa comigo e com esse colega. Fizemos os dois esse projeto, e mais um outro colega que hoje mora em Inglaterra. 3 colegas que resolvemos ir comprar os elementos para fazer o emissor da FM. E então fomos de autocarro do Cartacho, porque eu estava na escola secundária do Cartacho, a Santarém, a uma loja que se chamava Arakit. Eu acho que já nem existe. Ou se existe, pronto, ainda bem. Espero que sim. E então comprámos um kit para fazer um emissor da FM.
E quando viemos para o Cartaz, éramos 2 miúdos, né? Fomos à paragem de autocarro de Santarém e não percebíamos nada daquilo e acabamos por perder o autocarro e viemos a pé de Santarém para o Cartaz. E portanto fizemos 14, 15 km a pé, acho eu. Só para fazer um emissor de FM. Vou-te dizer uma coisa que tu não gostas. Sim. Que é, temos 1 minuto. Temos 1 minuto. Pronto, então fizemos o emissor de FM e fizemos uma rádio na minha casa. Eu montei uma aparelhagem, liguei aquele emissorzinho à aparelhagem e agarrei numa antena, que achava eu que aquilo emitia, do meu pai, e pus no sótão da casa dos meus pais. E a grande história é que parti uma telha da casa dos meus pais, só para pôr lá a antena, e a partir desse momento começou a chover no sótão. Pronto, assim começou a minha vida na rádio. Flávio, já vamos falar de construção civil, porque deve ter ficado bastante caro essa reparação na casa do Sr. Luís Sequeira. Daqui a instantes voltamos à conversa, vamos só fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já, até já, Flávio. Estamos à conversa com o Flávio Sequeira, animador, locutor, sonoplasta, não sei, daqui a pouco já vamos tentar perceber um pouco mais da vida do Flávio na segunda parte do Hora Local, aliás, do Hora Extra. Não saia daí, até já. Bom dia. Na estrada e antes de viajar, verifique as condições de segurança do veículo. Verifique sempre o acondicionamento e distribuição da carga. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas ou consumo de drogas. Um conselho dos bombeiros voluntários de Azambuja. As festas populares de Alhandra, em honra de São João Batista, estão de regresso. De 14 a 16 e de 21 a 23 de junho, todos os caminhos vão dar a Alhandra. Bailes, karaoke, tasquinhas e muita animação. Assista ainda ao concerto da banda da Sociedade Euterpe Alhandrense e ao jogo do Euro Portugal-Turquia em ecrã gigante. As festas populares de Alhandra, em honra de São João Batista, uma organização da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris. Consulte o programa completo nas nossas redes sociais e em alhandra.pt. Dia 14 de junho às 21h30, em Vila Franca de Xira, a Passarel de Ouro regressa à Praça de Touros Palha Blanco. Modelos da Idade Dourada são as estrelas deste desfile único no país. A noite vai brilhar com as atuações dos Anjos, Micaela e Xana Carvalho. Mas há muitas mais surpresas. A não perder com entrada livre. Uma organização da Câmara Municipal com o apoio de lojas de roupa, maquilhagem e cabeleireiros da região. Vila Franca de Xira, Conselho de Ligações Fortes. 28 de junho, Dia da Cidade de Vila Franca de Xira. 40 anos de cidade. Sessão solene integrada no espetáculo Box Band and the Funk Project. Homenagens e concessão de cidadania honorífica a cidadãos e instituições. Ateneu Artístico Vila Franquense, 28 de junho, 21 horas. Dia da Cidade de Vila Franca de Xira, 28 de junho. Vila Franca de Xira, Cidade Franca. 40 anos da sua cidade. Podia ser uma brincadeira bem divertida, daquelas que nos fazem viajar no tempo. Podia ser, mas o Luís não o viu que via mal ao longe. Marque já um exame visual em optivisão.pt. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, Sans. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263 402 483. Sem ir, energia inteligente.
Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sair. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. Sair. Energia inteligente. AA Consulting. Consultoria de excelência, contabilidade e fiscalidade. Especialista em várias áreas para fazer crescer o seu negócio. AA Consulting. Prestamos serviços a pequenas e médias empresas. Com escritórios em Azambuja, Seixal e Sabugal. E brevemente chegamos a Arruda dos Vinhos. Conte com uma equipa que garante rigor, profissionalismo e proximidade. Contacte-nos já pelo telefone 243 790 526. Visite o nosso site em aaconsulting.pt. Hora Extra. As entrevistas que merecem destaque na Rádio Valor Local. Estamos de regresso à conversa com o Flávio Sequeira. Mantenho a minha declaração de interesse inicial, que vai ser muito difícil, continua a ser difícil. Nós estamos praticamente aqui a fazer uma conversa, porque se fosse uma entrevista eu não sei onde é que iria parar, porque depois às tantas já conheço o percurso, mas fiquei agradavelmente surpreendido com as semelhanças das loucuras que tu fizeste no início da rádio, não é? Nomeadamente partires a telha lá de casa, colocares uma antena cá fora. Tinhas ouvintes, pelo menos? Tinha, a minha mãe ouvia bastante. Portanto, era um ouvinte caseiro, era mais Era um perto. ouvinte caseiro, sim. Tinha uma vizinha que ouvia sempre. E depois, como é óbvio, eu depois tinha que dormir, não é? E então desligava a rádio à meia-noite. E a vizinha ficava muito chateada, porque ainda não tinha adormecido e queria continuar a ouvir as músicas que eu estava a tocar durante mais tempo. E eu tinha que ir para a escola no dia seguinte, portanto não dava. Tinha que fechar a rádio. Na altura, durante muito tempo as rádios fechavam à meia-noite, exato. E abriam com o hino nacional. Até passava o hino. Exato, tipo, o hino nacional. Tipo a RTP, não é? Ainda és desse tempo. És ligeiramente mais novo, ainda não chegaste ao meio século como eu, mas ainda te lembras desse tempo. Eu sei que não, Flávio, há de lá chegar. Não se está mal. Espero que sim. Sim, claro, olha, não se está mal. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu passaste pouco tempo depois pela Rádio Cartachos, a antiga Rádio Cartachos, hoje Tejo FM, onde ainda mantens uma colaboração. Tiveste uma passagem pela Rádio Ribatejo, aliás, 1h30, uma comigo, ainda antes desta nova face, pelo menos nas visitas, não é? Ias lá visitar a malta, e depois o teu percurso arranca a partir daí no Grupo Mídia Capital. Sim. E entretanto também inclui a própria TVI. Flávio, tu és um homem dos centenas de instrumentos. Locutor, sonoplasta, consultor. O que é que te deixa mais realizado? O que me deixa mais realizado é esta última parte, a parte da consultoria, ajudar as pessoas a fazerem. Eu acho que é a parte que me deixa mais realizado. Rádio é a minha paixão maior, sem dúvida. Estive na TVI durante 2 anos, à volta de 2 anos. Televisão é muito engraçado, muito giro, mas é preciso ter um estômago muito grande e eu não tenho estômago para isso. E portanto, enquanto não voltei à rádio, não descansei. A parte da consultoria, basicamente é aquilo que estavas a dizer. Eu fiz sonoplastia, eu fiz produção, eu fiz locução, eu fiz uma série de coisas nas rádios locais, e é importante que se diga isso. Esta grande aprendizagem foi toda feita nas rádios locais. Depois, na Média Capital, quando entrei para a rádio, entrei como locutor e depois fui fazendo várias coisas e aprendendo várias coisas e na Média Capital aquilo que eu acho é que acabei por aprender a ensinar, que é uma coisa diferente. Nós sabermos para nós é fácil, ensinar aquilo que sabemos já é mais difícil. E eu percebi isso ao longo dos tempos. E é difícil tentar passar para a pessoa aquilo que nós sabemos. É preciso ter tática, é preciso saber fazê-lo. E isso eu fui aprendendo ao longo dos 17 anos que tive na Média Capital, os 2 primeiros na TVI e depois os últimos 15 nas rádios, nas rádios do Grupo Média Capital, onde tive na Cidade, na Smooth e depois na M80. Entretanto, as rádios locais ensinaram-me praticamente tudo.
praticamente tudo. Tive pessoas muito importantes na rádio, nomeadamente na Rádio Cartaxo, tive pessoas importantes que me deram a mão a um miúdo que gostava de fazer rádio. Uma das pessoas importantes neste processo foi o Cláudio, que namorava uma amiga minha de escola, e entretanto convidou-me para fazer um programa, tinha um projeto para fazer um programa na Rádio Cartaxo na altura. Cláudio Afonso, correto? Cláudio Afonso. Exato. E portanto foi o princípio de tudo. Mas depois tive outras pessoas extremamente importantes na carreira, o próprio diretor da rádio, que me deu na cabeça durante bastante tempo em determinadas alturas, dentro daquilo que ele sabia e conhecia, que era o presidente do dono da rádio, basicamente, o Almeida Palmeiro, que me foi dando na cabeça e dizendo que não se diz isto na rádio, porque isto não se diz, e porque nós éramos miúdos, não é? Mas depois tive uma pessoa que foi muito, muito importante na minha carreira, que foi o Ricardo Oliveira. É uma pessoa que hoje em dia não sei, por acaso nem sei se ele está a fazer rádio em algum sítio. Eu acho que ele até foi para outros caminhos que não a rádio, mas ele foi das pessoas mais importantes, porque foi ali que eu comecei efetivamente a fazer rádio a nível profissional. Para quem não sabe, o Ricardo foi um dos criadores, ele e o irmão da Piranha, da saudosa Piranha, uma rádio de Santarém, uma das rádios mais conhecidas do país. E depois chegou a ser diretor de programas da Rádio Cartaxo. E depois fui com ele para a Rádio 100, e durante este percurso aprendi muito com o Ricardo. Ele foi uma pessoa importantíssima na minha carreira, se não a mais importante, no sentido que fez aquele clique do passar do amador para fazer alguma coisa de profissional. E tudo o que eu uso hoje, e tudo o que eu usei na Média Capital, e tudo aquilo que eu usei nas rádios por onde passei, eu aprendi na base com o Ricardo. E isso eu não esqueço e agradeço eternamente ao Ricardo. Ele era muito bom nisso, era muito bom a ensinar, tinha os seus métodos, não é? Às vezes um bocadinho agressivo, não é? Conseguia... Pragmático, acho que é melhor dizer pragmático. Exatamente, pragmático e carismático também. E carismático, sim. Mas depois estive na Rádio Cartaxo, foi a primeira vez que saí da Rádio Cartaxo. Eu entrei na Rádio Cartaxo em 1990, saí em 1998 para ir para o projeto da Rádio 100, regressei à Rádio Cartaxo durante 2 meses e depois mandei um currículo. Na altura a minha namorada enviou um currículo para a Rádio Lesíria, que era a Real FM na altura, e o senhor Paulo Ferreira de Melo chamou-me. E pronto. E reencontrámos-nos todos outra vez, não é? E encontrámos-nos todos lá. Porque o nosso percurso... Pelo meio tivemos um projeto qualquer que ia surgir uma rádio em Vila Franca absolutamente fantástica que nunca saiu do papel. Essa já não me lembro. Sim. E entretanto fui para a rádio, para a RL, acabei por começar a fazer um programa que era Vai Ser Só Rock, que era à tarde, depois passei para o programa da manhã e depois também fiz a parte da sonoplastia de produção, depois passei para a Ribatejo. E criámos de raiz a Ribatejo, não é? Em conjunto com outras pessoas importantes. Não me posso esquecer, por exemplo, que a primeira estética da Ribatejo foi feita por um rapaz bastante talentoso chamado Pedro Algarvio. Foi ele que fez a primeira estética da Ribatejo, não fui eu. E portanto depois estivemos na Ribatejo durante algum tempo. Eu entretanto fui para a TVI, mandei currículos para a TVI, acabei por ir para a TVI. Durante o percurso que tive e durante o tempo que tive na TVI, ainda pelo meio, trabalhei na Horizonte FM, fiz uma perninha na Ribatejo e criei um projeto que hoje existe e que é uma rádio de grande audiência na zona centro do país, que é a Hiper FM. Pronto, e depois segui pela Média Capital e deixei as rádios locais e estive na Média Capital a partir daí, desde que saí da TVI até 2018, onde passei pela cidade, onde cheguei a fazer programa da manhã com a Joana Azevedo, onde criei, em conjunto com o Nuno Gonçalves, uma rádio chamada Smooth FM, que ainda hoje existe, e depois, ao sair da cidade, continuei na Smooth FM, fui trabalhar com outro diretor que é um crânio, um gênio da rádio, que se chama Miguel Cruz, que é o diretor da M80, e depois, nessa altura, criámos ainda, para além da Smooth FM, continuar a fazer emissão na Smooth FM, programa da manhã, ainda criámos as rádios digitais da M80, M80 Rock, M80 Pop, que foi o início das rádios digitais no Grupo Média Capital. Foi um projeto do Miguel Cruz, no qual eu não me associei, ele associou-me, digamos assim, e criámos os dois. Isso foi um trabalho muito intenso e muito, muito giro e que me orgulha bastante.
Flávio, no meio disto, deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque nós cruzámos-nos com o Ricardo Oliveira na Rádio Cartachos, na época, Cartachos, é verdade. E voltámos a cruzar uns anos depois na RLFM, não Rádio Lesíria, mas na RLFM, e eu tenho aqui um episódio que vou ter que te mandar à cara, como se costuma dizer, porque alguns dos nossos... Tenho dois, aliás, porque mal nós anunciámos aqui a tua vinda aqui ao programa, tivemos a TSF, portanto a nossa Teresa Silva Ferreira, que nos enviou uma ouvinte nossa, é ouvinte, mas é a colaboradora, porque também a Teresa Ferreira grava para aqui algumas publicidades, e que me lembrou... Trabalhou connosco, exato, na Ribatejo, e também na RL. E uma das coisas que a Teresa Ferreira me lembrou, para já foi a questão do cozido à portuguesa, que eu já te digo, e a outra foi no dia que eu estava a fazer trânsito, tu abriste-me a via e eu estava a pagar as portagens, que não eram as portagens, era qualquer coisa como pagar a lavagem do carro a alguns lá em Vila Franca. Então o que o meu amigo Flávio abre a via e estava eu a falar com o senhor, a dizer quanto é que é isto, quanto é que é isto? Estava a pagar, evidentemente, era a lavagem, e tu abriste o microfone assim. Eu também não sabia que estava no ar. Houve episódios piores, não é? Mas este fui apanhado de surpresa. E depois... Ok, para aí uns 600 paus, não é? Exato. Foi aquilo que se ouviu. Vamos ao trânsito, Miguel Rodrigues. Isto é para aí uns 600 paus, não é? E eu desligo, bom, Miguel Rodrigues deve estar neste momento, sei lá, a pagar a portagem, coisa assim, não sei. E pronto. É bom dizer que era no tempo do escudo, era 600 escudos, portanto... Eram 600 escudos. Era 500 paus e mais uma moeda de 100. 99, por aí. 98, 99, sim. Por aí, e depois a Teresa Ferreira recorda-nos que era uma piada, uma palavra de jogo nossa, um dia que eu chego às 5 da manhã, tinhas tudo estado a fazer à tarde ou à noite, no dia anterior, não me lembro, e tínhamos um belo cozido à portuguesa, o resto, um belo cozido à portuguesa, num estúdio da RLFM. E com a embalagem, o resto da embalagem dentro do caixa. E com o preço, não sei se sabes, ainda estava o preço. Tinhas lá a fatura ainda. Olha, mas isto tudo são aprendizagens, né? Nós passámos por muita coisa juntos. Claro, mas nunca aprendemos a fazer cozida à portuguesa, mesmo depois desse episódio. Não, nem a lavar o carro. Não? foi não lavas o carro por 600 escudos em lado nenhum, deixa-me dizer. Agora já não, de facto. Mas são episódios, porque havia uma coisa que hoje não sei se há, porque o projeto Valor Local é um projeto totalmente distinto, mas que era uma camaradagem que havia entre nós. Claro que havia sempre aquelas picardias, porque sempre houve, mas havia alguma camaradagem. Havia jantares às sextas-feiras, não sei se estás recordado, em que nos juntávamos sempre para descomprimir de uma semana complicada, porque nós andávamos... E acabávamos no Boa Morte, lá em cima, em Vila Franca. Que também já não está aberto, infelizmente. É comer chouriço assado, não é? É verdade. Portanto, dentro daquelas tacinhas de barro com álcool. Não é? Exato. Era mais a lareira, eles tinham uma lareira, faziam aquilo na lareira e vinham nos tacinhos de barro. Era maravilhoso. São tempos que não voltam, de facto. Mas é verdade, e o colesterol também não volta a ser. Não, de facto. Não vou fazer piadas sobre isso, que eu estou inundadinho de colesterol. Mas isso é outra questão. Olha, mas Flávio, no meio disto tudo, há um espírito que nas rádios locais, ou regionais, como queiras, não se consegue refletir em mais lado nenhum, e tu passaste por mais sítios, não é? É verdade, mas deixa-me dizer-te uma coisa engraçada, que as pessoas às vezes não sabem. Eu costumava dizer uma piada com o meu diretor, o Miguel Cruz, na M80, que às vezes o Grupo Média Capital de Rádios parecia uma rádio local grande, não é? Porque na verdade as pessoas davam-se todas muito bem umas com as outras. Há sempre, no meio de muita gente, estamos a falar de um número de pessoas muito superior a uma rádio local, não é? Nós tivemos a sorte de trabalhar numa rádio como a Rádio Lesíria, onde trabalhavam 17 pessoas, o que era anormal para uma rádio local. Mas, por exemplo, no Grupo Média Capital eu cheguei a trabalhar com 180, 200 pessoas, todos os dias. E obviamente que em 200 pessoas tu não consegues que toda a gente se dê bem, não há volta a dar, há sempre pessoas que têm problemas umas com as outras, há sempre quesílias, mas há grupos formados dentro das equipas de cada uma das rádios e pessoas mesmo entre equipas, transversais às várias equipas, que se dão bem e que almoçam e que jantam às sextas-feiras à noite e que vão para a noite ao sábado e que trocam mensagens no WhatsApp, e que hoje em dia já existem os grupos do WhatsApp. Na nossa altura não havia nada dessas coisas, não é? Era por telefone e pronto. Mas também existe esse espírito de camaradagem de equipa nas rádios nacionais. São grupos, não é a rádio toda em si, não é? Nas rádios locais era mais fácil porque éramos menos, mas também havia outra coisa que eu acho que existe nas rádios locais e que
também existindo nas rádios nacionais, existe muito menos, que é o saber fazer de tudo um pouco. De nunca deixarmos de fazer as coisas porque não existem condições para fazê-las. Aqui a questão é um bocado esta, nós fazíamos as coisas nas rádios locais, fazíamos acontecer. Mesmo que não tivéssemos as condições, hoje em dia há um iRig que ligas um telefone, tens uma aplicação e fazes uma reportagem. Naquela altura levavas um gravador e se for preciso gravavas aquilo. Eu lembro-me, vou-te dar aqui um exemplo, na Rádio Cartacho nós fazíamos as reportagens da Volta a Portugal em bicicleta. E o Luís Alberto e o Luís Inácio, em reportagem, no carro da rádio, parecia que tínhamos 2 carros e um helicóptero e não sei o quê. Não, e eles estavam os dois no mesmo carro com aqueles telemóveis antigos que se usavam de antes, que tinham uma mala. Era uma mala com um telemóvel. E um ao lado do outro, eu aposto. Não é? E agora, do outro lado da reportagem, está o Luís Inácio. Vamos passar. Luís Inácio, estás-me a ouvir? Algumas dificuldades no contacto com o Luís Inácio. E depois passava-lhe o telefone para o lado e ele era o mesmo telefone. E fazia outro ponto de reportagem, ou seja, não era aquilo que era aquilo que parecia. Ainda hoje é assim. Eu digo sempre isto aos meus formandos, que é aquilo que se passa na rádio não basta ser, tem que parecer que é assim. E o que parece é aquilo que é entendido pelo público, não aquilo que é efetivamente. Nós podemos estar a fazer rádio em cima de um banco e agarrar o microfone para ele não cair, mas desde que aquilo no fim o som saia perfeito e a música esteja lá e saia tudo certinho, para o público que está a ouvir, não interessa, nem quer saber onde é que tu estás em cima de um banco a fazer equilíbrio, se o microfone está quase a cair, ou o que quer que seja, não é? A rádio é som, não é? E é percepção, basicamente. Exatamente, portanto a percepção é o que interessa no fim disto tudo. Obviamente que dos grandes pontos que eu defendo na rádio é a verdade. E quando eu digo a verdade é aquilo que tu dizes ao ouvinte. Se eu disser que daqui a 5 minutos vou lançar a música X, eu daqui a 5 minutos vou lançar a música X. Porque se eu não a lançar, eu estou a mentir ao ouvinte e o ouvinte não vai acreditar mais em mim. Portanto, na rádio temos isto. As pessoas têm que dizer a verdade. E a verdade tem que ser correspondida. Ou seja, temos que, aquilo que os americanos chamam de teaser payoff. Né? Fazes o teaser, tens de cumprir esse teaser. No fim, aquilo que prometeste, vais ter que cumprir mais à frente. Mas essa verdade é a verdade que nós transmitimos ao ouvinte, e essa verdade que transmitimos o ouvinte tem que a receber, porque senão não faz sentido nenhum. E essa é a verdade que nos traz a credibilidade. Olha, Flávio, no meio disto teríamos muito tempo, mas não temos tempo, não é? Mas havia aqui muito para falar. A rádio é o costume. É o costume. Tens um projeto interessantíssimo que fizeste parte durante algum tempo, foste a voz oficial do XN White. Também por circunstâncias da própria empresa deixaste de ser a voz oficial. Na altura nós estranhámos porque já estávamos habituados à tua voz, lá está, porque nós habituamos às vozes, à presença das pessoas que nos entram em casa. Para ti também foi difícil deixares este projeto? Foi, o XN White nasceu comigo, basicamente. Eu fui a voz do canal desde o início, não é? E isto é muito interessante porque eu não queria ir ao casting. Porque lá está, tinha aquela ideia de que aquilo já estava decidido. E o mais engraçado também foi que o casting foi numa segunda-feira de manhã. Eu tinha reuniões de consultoria na Média Capital por causa da Smooth FM e da Cidade FM. As reuniões duravam praticamente toda a segunda-feira, mas eu só tinha vaga a partir e estava previsto terminar por volta das 4, 5 da tarde de segunda-feira. E eu lembro que na altura ao estúdio, a dona do estúdio ligou-me para eu ir fazer o casting e que eles esperavam até às 5 da tarde para eu ir fazer o casting. Eu achei aquilo estranhíssimo, não é? Está bem, pronto, ok, então eu vou fazer o casting, pronto. Já tinha desistido da ideia, mas fui fazer o casting e no fim do casting cheguei lá, já estava o técnico no estúdio com um ar sonolento, tipo, sério, tive de estar à espera deste fulano para fazer isto só por causa de ouvir o fulano, e eu gravei 2 ou 3 promoções de demo, digamos assim. E eles perguntaram-me se eu era voz de algum canal. Eu disse que não era, na altura não tinha nenhuma ligação a nenhum canal. E pronto, e disseram-me depois entrariam em contacto comigo se isso acontecesse. E depois, 2 dias depois, ligaram-me: olha, Flávio, era só para te dizer, olha, enfim, é assim a vida, o que é que devemos fazer, não é? Pronto, foste tu escolhido. Eu fiquei assim, que raio de conversa é esta? Realmente. Ou seja, não é? Olha, é assim a vida, paciência, olha, vais ter que nos aturar, não é? Pronto, então tive 8 anos. Basicamente ligado ao canal XN White, e há um dia que o canal resolveu mudar de voz. Curiosamente, desde que eu saí, já mudou de voz 2 vezes.
portanto agora até é uma voz feminina que faz o canal. Mas pronto, eu fiquei muito triste. Na altura a equipa que trabalhava comigo também ficou, mas foi uma decisão a nível superior, portanto são decisões e acontece. A vida continua, não é? Exatamente. Olha, Flávio, SimplyPlay é o teu mais recente projeto. Nós temos uma, entre aspas, parceria contigo neste projeto, aliás, no ponto de vista da divulgação do mesmo. O SimplyPlay é basicamente uma rádio personalizada em cada estabelecimento comercial. A SimplyPlay é construída na minha base de formação, não é? Basicamente, eu sou um homem da rádio, aprendi com consultores, faço consultorias, faço criação de playlists, de estruturas de rádio, etc. E pensei que poderia ser aqui uma vertente de negócio, apostar em rádios personalizadas. Ou seja, ambientes musicais personalizados, sem as vozes dos locutores, sem publicidade, sem separadores, sem nada, música simplesmente, só que é um sistema mesmo como se fosse uma rádio, emite 24 horas, tem várias temáticas, tem golds, tem música, os hits atuais, tem uma coisa que se chama Round the Jazz, que é a música que anda à volta do que é o jazz, o R&B, o Motown, nessa onda. Temos aqui 5, neste momento começámos com 5 ambientes temáticos, ou rádios temáticas, se lhe quiser chamar assim. Só não lhe chamo rádios porque, de facto, não são efetivamente rádios, são músicas em playlist, mas são misturadas como se fosse na rádio, ou seja, não há aquela paragem de brancas entre músicas, é mesmo uma coisa como se fosse uma rádio, só não tem separadores, só se o cliente quiser. Portanto, em termos temáticos, temos vários ambientes standard, onde o cliente pode ir ao site, fazer a sua inscrição no site, subscrever, pagar diretamente no site através da MBWay ou por referência bancária, e depois fazer o download da aplicação para o seu computador, no seu espaço comercial, e começar a tocar. Portanto, basicamente, a nossa empresa está registada e é legal a nível de Audiogest e de SPA, dentro dessas duas instituições que basicamente fazem a gestão dos direitos autorais. Portanto, estamos legais e somos um serviço de música para espaços comerciais, ao contrário daquilo que as pessoas possam imaginar, o Spotify, por exemplo, ou outros streamings, tipo Tidal, tipo YouTube Music, ou o que quer que seja, não são serviços públicos de fornecimento de música para público, são serviços para fornecimento de música privado, ou seja, só pode ser usado pela pessoa que está a ouvir em casa, não pode ser colocado a tocar em espaços públicos, não é permitido. Pronto, só para ficar aqui este ponto. A SimplyPlay tem esta vertente de ser automatizada, chegas, inscreves, tens uma loja, inscreveste, registaste, pagaste, fizeste o download, pões as credenciais que colocaste no registro e pões o play a tocar e tens acesso a todos os ambientes que lá estiverem. Independentemente dos ambientes que lá estiverem, tens acesso a todos eles. Se forem incluídos mais ambientes, também terás acesso a isto, mesmo que tenhas feito a tua inscrição anteriormente à colocação desses ambientes. Mas depois temos outra vertente, que é a vertente personalizada, onde temos especialistas que estão aqui preparados para ouvir os nossos clientes que querem fazer um serviço personalizado, um ambiente personalizado, com promoção, com produção de separadores, como se fosse uma rádio própria da sua própria marca ou da sua própria loja, e isso também é possível. Mas isso já tem que ser em contacto connosco, já não pode ser feito automaticamente, que já não é possível. E portanto a SimplyPlay é isto, é mais um dos meus projetos, para além da caixinha de som, que é o meu estúdio de produção. Sim, também temos cá o Mário Cachada, não é? Também o Mário Cachada é o nosso mais recente podcast Rumo à Excelência. Ele é embaixador da ética em Portugal e é professor e tem é uma pessoa que a ética é um tema que lhe é muito querido, e portanto ele faz aqui no nosso estúdio, na caixinha de som, faz a gravação e nós fazemos a produção toda do podcast, que passa na Rádio Valor Local, não é? E que está disponível em Spotify e YouTube. E com ouvintes. Portanto, e com ouvintes, é verdade. E pronto, e basicamente estas são as nossas marcas. A F-Soundays é a empresa principal, é a empresa mãe, e essa é a empresa que faz a consultoria e a produção de rádio, portanto aquilo que falávamos há pouco, e temos também uma vertente que vamos desenvolver no futuro, espero que sim, porque é uma coisa que eu gosto bastante, que é a parte da formação.
Mas damos formação a locutores de rádio dentro daquilo que é a consultoria. Também damos formação a locutores de rádio em workshops, mas queremos também que a empresa faça formação não só na rádio, mas noutras áreas. Muito bem. E portanto estamos... Olha, nós estamos no fim. Não sei se olhaste para o relógio. Não olhei porque não tenho relógio nenhum. Pronto. A imagem da Rádio Valor Local é toda construída pelo Flávio Sequeira. O meu obrigado ao Flávio por ter, sem eu saber, porque eu pedi-lhe só para me produzir a voz do João de Carvalho e eu sou surpreendido com tudo montado. Muito obrigado, Flávio. Depois é um cozido à portuguesa, no Self-Mania. Exato. Existe o Self-Mania? Já não existe, tens o Pizza Hut, uma coisa assim parecida okay. no lugar do Self-Mania. Olha, eu vou-te agradecer muito a tua presença aqui na Rádio Valor Local e nós não vamos continuar a conversar aqui, mas continuaremos a conversar provavelmente nos nossos telefonemas semanais.